Eu sou Jorge Viveiros de Castro, editor da Sete Letras. Trabalho, então, com livro há mais de 30 anos. Sou jornalista de formação, fui livreiro, sou escritor, tenho alguns livros publicados, e abri a editora no começo dos anos 90 para publicar justamente o meu primeiro livro. Na verdade, abri uma editora chamada Diadorim, antes de publicar pelas Sete Letras. Acho que o amor aos livros e o amor à leitura, assim, me acompanham desde muito antes. Eu sou de 67, estou com 54 anos. Desde que eu me lembro, assim, de tudo, eu tive a sorte de ter uma infância assim, cercada de livro, muito acesso a livro. Não só livro, revista em quadrinho, adorava ler, sempre gostei muito de ler. Tudo que caísse na minha mão. Revista em quadrinhos, revistas e jornais. Acho que era a internet da época, né? Informação, né? Você tinha só pela leitura. Eu sempre fui um leitor voraz, assim. Acho que eu falo tem esse amor à leitura, e o amor aos livros também é engraçado. Eu há pouco tempo assim, encontrei na casa da minha mãe, eu nem lembrava, e tinha um livro velho assim, com uma capa que eu tinha feito. Eu tinha rasgado a capa e eu tinha feito uma capa criança. Eu tinha feito uma capa desenhada assim e tal. Achei engraçado porque nem lembrava disso assim, né? E acabou sendo minha profissão, né? Fazer livros. E achei engraçado assim que desde criança tinha talvez esse cuidado, né? De consertar, acho que é uma relação meio amorosa mesmo. Primeira coisa assim mais marcante, eu acho que foi Monteiro Lobato, assim, de livro, né? Eu li todo Monteiro Lobato, li e reli, assim, A Chave do Tamanho, Os 12 Trabalhos de Hércules. Eu adorava. Eu li muitas vezes, li e reli muitas vezes. Eu realmente gostava muito. Tinha na minha casa, assim, eu tinha uma coleção do Monteiro Lobato, uma coleção, um livro grande, capa dura, assim, tinha metade das obras. Eu acho que era uma coleção que eles fizeram duas coisas separadas, então eu tinha metade da obra completa infantil do Lobato, nesses livros ilustrados, coloridos, uma edição muito bonita mesmo. A outra metade eu não tinha ali. Mas na casa da minha avó, do meu avô, dos meus tios, eles tinham todos, em edições antigas, muito bonitas também, as edições de capa dura, também com as ilustrações. Então, eu acabei lendo todos os livros e adorei. Aquilo foi uma viagem assim, muito grande, muito profunda no universo da leitura. Acho que foi uma das coisas que me despertou assim, esse gosto desde cedo, né? Lembro depois, já um pouco garoto ali, mas no início da adolescência, gostava muito também de romance policial. A Agatha Christie, lia muito, assim, romance policial. Tinha muitos também. Edgar Wallace. Esse livro que eu estou te falando da capa era um livro do Edgar Wallace, um autor policial, que eu acho que hoje em dia nem é tão conhecido assim. E eu passava as férias em Petrópolis também, na casa da minha avó, do meu avô, e lá tinha também bastante livro. Lá tinha um lugar que a gente chamava de o buraco. O buraco era embaixo da escada, tinha uma porta e tinha um armário lá, mas eu, criança, cabia ali dentro, fechava a porta, tinha uma luz lá, e tinha uma estantezinha com os livros velhos lá, meio jogados, e tinha um colchão velho jogado lá. Então eu lembro de passar muito tempo ali no buraco, eu adorava ficar no buraco lendo. De vez em quando tinha um barulho das pessoas que subiam a escada, assim, né? E eu estava lá meio secreto, assim, era meio um lugar secreto, assim,
um refúgio, não sei bem, enfim. Eu gostava de ficar dentro dessa caverna lendo. E assim foi. Também, como eu estava te falando, muita história em quadrinho, Asterix, Tintim. Eu adorava ler isso, eu lia a vida inteira também. Eu gosto até hoje, né? Leio, releio. Enfim, foram. E mesmo revistinha da Mônica. Eu lembro de ir com meu avô, garoto, e comprar a revistinha do Cebolinha, número 2. Tinha acabado de sair. Então, eu acompanhei assim desde o início ali, Cebolinha, o Cascão. Eu gostava, sempre comprava a revistinha. Eu ficava. Meu programa também, eu morava em Ipanema, numa casa ali, acho que dos 5 aos 10 anos, eu morei nessa casa, ali na Rua Nascimento Silva. E tinha um jornaleiro na esquina. Meu melhor programa era ir ao jornaleiro. Assim, era um acontecimento, era conseguir 5 cruzeiros, ir para o jornaleiro poder comprar uma revistinha. Então, essa coisa da leitura, né, veio por aí. E os livros também, sempre. Sempre gostei de ir à livraria, de descobrir, de encontrar algum livro. Criança mesmo, adorava. Esse programa eu sempre adorei. Ali em Ipanema mesmo, tinha uma livraria É até engraçado porque é a mesma galeria onde hoje funciona a Sete Letras, né? A vida deu um monte de volta e eu fui parar lá nesse mesmo lugar, que na época tinha a livraria Rubaiá, e era mais ou menos no meu eixo, assim, perto de casa, né? Não tão perto, assim. Provavelmente eu só ia quando ia com algum adulto. Mas lembro de comprar livro lá, de gostar muito de frequentar a livraria. Tinha a livraria Francisco Alves, ali em Ipanema também. Enfim, sempre gostei muito de ir a livrarias, de encontrar livros, de descobrir leituras. Isso realmente me acompanhou a vida inteira. Desde que eu me lembro por gente, foi uma coisa que me acompanhou. Na escola, uma vez eu ganhei um concurso também eu estudava no Chapeuzinho Vermelho, também em Ipanema, uma escola que eu também adorava, ali fiz o primário lá. Tinha uma aula de biblioteca, tinha uma biblioteca lá, eles também estimulavam bastante a leitura, e em algum momento fizeram um concurso que a gente tinha que ler uns livros, até um dos livros era um Asterix. Um outro era um livro também de uma outra, ali da Ide Ouro. A Ide Ouro também tinha livrarias com umas coleçõezinhas. Eu também lia muito aquilo, coleção. Putz, eu não lembro, talvez coleção Olho Vivo. Eram os livros de bolso, né? A Ide Ouro tinha os livros de bolso e uns livros meio de aventuras e de. Livro para jovem, para adolescente, né? A Turma do Posto 4. Puxa, nossa, como eu li esses livros. E ficava ávido para comprá-los, para comprar um novo. Né? A Turma do Posto 4 era um grupo de garotos que se reunia para todo fim de semana, fazer uma operação, não sei o que, eles descobriam algum mistério, alguma investigação e tal. Se reuniam na garagem. Enfim, são as minhas lembranças ali remotas do que tinha de leitura assim na vida, né? Mas, claro, a vida vai seguindo. Eu não imaginava, então, ainda o livro como uma profissão, né? Eu fui fazer universidade, né? Estudei normal, enfim. Fui fazer universidade e acabei cursando comunicação social na PUC, jornalismo. E enquanto eu estava já na faculdade, então devo ter entrado talvez com uns 18 anos na faculdade e talvez uns 2 anos depois, acho que foi em 88. Em 88 eu tinha então 21 anos, né? 20 para 21 anos. Me chamaram, eu tive a oportunidade de trabalhar numa livraria que estava sendo inaugurada na Gávea, chamada Bookmakers. Edna Palatinic era mãe de um amigo dos meus irmãos. Meus irmãos são mais novos que eu, então eram garotos assim, frequentavam ali minha casa. Acho que foi por isso que
enfim, surgiu essa oportunidade de trabalhar com ela, de fazer um estágio, de entrar. A livraria estava para ser inaugurada. Eu entrei lá, comecei a trabalhar tipo uma semana antes da inauguração, arrumando livro, preparando para essa inauguração. A Edna era dona, uma das sócias lá. Tinha um outro livreiro, Jorge Brito, que era um livreiro já mais experiente, que tinha sido livreiro já da Entre Livros, que era uma rede também de livrarias que tinha aqui na Zona Sul do Rio. E eles abriram essa loja muito bacana ali, que tinha também um ambiente de um café. Era uma livraria muito simpática mesmo. E eu amei esse trabalho. Eu realmente, puxa, como tenho boas lembranças dali. Eu me encontrei ali dentro. Essa vida de livreiro, justamente aquele universo, né? Você entra, todo dia seu trabalho é ficar dentro dali. Eu já gostava desse programa, né? Então, poder trabalhar, arrumar, conhecer, receber as novidades todas, né? Eu muito rapidamente me adaptei a esse trabalho, assim, com muito gosto. Tanto é que a livraria tinha até na sexta e no sábado, normalmente a livraria ficava aberta até às 10 da noite, né? Meu horário era de tarde, eu acho, não sei, de 2 às 10, talvez. E na sexta e no sábado, ficava até meia-noite, nessa época ali, porque tinha essa coisa do café, era meio aquela coisa de aproveitar talvez a boemia ali, perto do Baixo Gávea, né? E, pô, era o melhor dia da semana, poder ficar até mais. Eu realmente não queria ir embora dali, era muito bacana. Ali eu aprendi muito, sim, do mercado, né? Aprendi funcionamento, a consignação, os descontos, como é que você comprava, a curadoria da loja. Aprendi muito com o Jorge Brito, que foi, enfim, era o cara ali que conhecia, né, e tudo. O atendimento, né, direto. Como eu sempre gostava de ler, eu gostava de descobrir, eu gostava de ler os livros, e, portanto, tinha sempre alguma indicação para os clientes, né? Enfim, devo ter trabalhado lá por um ano e pouco, não sei. E eu saí desse trabalho porque justamente eu estava na faculdade e também tive a oportunidade de fazer um estágio lá na minha área. Afinal, eu estava estudando para ser um profissional da comunicação, do jornalismo e tal, e me chamaram para fazer um estágio na própria PUC, no projeto Comunicar, no jornal da PUC. Então, seria para trabalhar nessa função ali com jornalismo. Foi uma professora minha, Sandra Corman, também, uma pessoa que eu adoro, assim, que era uma professora também muito bacana, uma aula muito bacana, onde eu cheguei a fazer um projeto para ela, que justamente era uma aula porque não havia, então, né, as opções que você tinha na comunicação social, na minha época, não havia um curso de produção editorial, não tinha essa formação profissional para você trabalhar, de fato, no mercado livre, como hoje tem. As opções que a gente tinha lá era de jornalismo ou publicidade. Mas a Sandra tinha uma aula de produção gráfica, uma coisa dessas, que era muito, muito legal, muito bacana. Também me ensinou muito os processos que logo seriam substituídos também pela era digital, né? Isso tudo era no tempo ainda da máquina de escrever, né? Nós estávamos ali no final da década de 80. Minha faculdade ainda era com máquina de escrever. Ela ensinava diagramação ainda com aquele papel milimetrado. Você tinha que fazer a conta para encaixar lá as coisas do tamanho certo, né? Não era ainda um computador já montando automático, né? Mas foi um aprendizado também muito, muito rico ali. E eu lembro que o meu projeto na aula dela, acho que poderia ser fazer um jornal, fazer uma revista, tal, mas o meu foi fazer um livro. Claro, né? Eu no fundo, eu talvez quisesse ser escritor mesmo, tal. Então, reuni. Tanto é que eu lembro que eu fiz esse livro na máquina de escrever elétrica. Minha mãe, que é tradutora também, trabalhou muitos anos como tradutora. Bem ou mal, minha família toda, muita gente está perto dessa coisa de livros, são professores, enfim.
Então, minha mãe tinha uma máquina de escrever elétrica, que era uma maravilha, porque pô, você podia fazer um negrito, você podia fazer uma tipografia. E eu lembro de montar os cadernos desse livro, né? No A4, fiz com as ilustrações, costurei. Então, fiz 2 exemplares. Fiz 2 exemplares. Um eu dei para a própria Sandra, minha professora, o outro eu dei para minha namorada na época. Então, eu fiquei sem esse livro. Até recentemente. Essa minha namorada da época, muito gentil, assim, 20 anos depois, um dia ela achou aquilo e me devolveu. Assim, ela viu que o livro se chamava Insônias e Sonetos. Foi uma experiência divertida. Eram 2 exemplares, cada um com uma capa diferente, porque a capa também era artesanal, né? Com um papel meio de cartolina, com uma imagem assim colada. Enfim, acho que eu sempre gostei dessa coisa, né? Meio artesanal, de fazer livro, né? Um encanto. Fazer um livro é uma maravilha, né? De fato, realmente. Que profissão boa que eu acabei seguindo, né? Que coisa bacana de fazer no mundo, né? Fazer livros, realmente. Acho que eu sempre gostei disso. Mas até então também não tinha ideia desse ofício, né? Estava caminhando para o jornalismo, tanto é que eu saí da coisa de ser livreiro e tal, para trabalhar lá. Trabalhei no projeto Comunicar, me abriu várias portas, me deu a oportunidade de fazer um curso na Abril, quando eu estava perto de me formar. Fui a São Paulo fazer um curso lá, estagiei nas revistas da Abril, que na época, né, tinha um parque gráfico enorme, várias revistas com tiragens grandes, né? Enfim, estagiei lá, quer dizer, fiz o curso lá, né? Estagiei durante o curso de 3 semanas. Quando acabou o curso, e nisso eu já estava me formando, acho que não lembro se eu já tinha me formado ou não, ou quase, mas tive a oportunidade de trabalhar numa. Ah, não, mas antes disso, volta a questão, porque, enfim, a vida, né? Aquela coisa, enfim, lembrar aqui o tempo. Antes de me formar ainda, acontece. Enquanto eu estava trabalhando ainda na PUC, olha que engraçado, né? Como às vezes um negócio, um dia chave na sua vida que muda o seu destino para sempre. Uma das pautas lá para o jornal da PUC foi cobrir o lançamento de um livro, que era de um professor da PUC, que era do Luiz Costa Lima. O Luiz estava lançando um dos livros dele numa livraria. Ele abriu uma livraria, ele foi sócio de uma livraria no Jardim Botânico. Isso foi em 89, deve ter sido em 89 esse evento. Então, pô, ótimo programa, né? Eu fui fazer uma matéria ao mesmo tempo numa livraria que era nova, recém-inaugurada e tal, que era do Luiz Costa Lima. E, enfim, fiz lá a matéria. Claro, fiquei amigo da livreira, né? Tânia Dias. A Tânia também, uma pessoa bacana ali. A gente, enfim, fiquei amigo dela, porque eu tinha trabalhado em livraria. Conversa vai, conversa vem. Enfim, a livraria muito simpática também. Ficava numa galeria ali na Rua Maria Angélica, no Jardim Botânico. Uma lojinha ali, super simpática, super bem selecionada. Adorei a livraria, né? Como sempre, né? Eu sempre me senti em casa nas livrarias. Então, aconteceu de que no final desse ano, de 89 para 90, a Tânia precisou, não sei, acho que foi fazer uma cirurgia, ela precisou sair, tirar uma licença, alguma coisa na livraria, livraria Inverso. A livraria se chamava Inverso. E ela me chamou para ficar no lugar dela durante esse mês. Eu estava ainda trabalhando como estagiário, talvez tivesse também de férias, né? Afinal, era em dezembro, enfim, dezembro, janeiro, acho que dezembro. E eu entrei lá para ficar no lugar dela. Enfim, afinal, eu já conhecia, né? Já tinha trabalhado em livraria, tinha essa experiência e tal. E lá fui ficando para sempre. Eu entrei lá como substituto das férias da Tânia
e fui continuando. Eu acabei... Porque, afinal, eu adoro esse trabalho. Lá era ótimo, uma livraria pequena, né? Então, não tinha tanto movimento. Dava, às vezes, para ler um livro, assim, ficava ali sentado, era um ritmo um pouco, porque ali na Bookmakers era uma livraria maior, né? Eu ficava em pé o dia inteiro trabalhando mesmo, vendendo, né? Assim, tinha um outro atrativo também, né? Que é o seguinte, né? Você não ganha um salário tão espetacular, mas eu podia comprar livros com desconto. E isso, para mim, era um sonho, sabe? Poder ter acesso. Eu fui montando minha biblioteca, assim, né? Enfim, lá na Inverso, claro, fiquei amigo do Luiz Costa Lima, mais de perto, né? Ele foi um cara bacana, assim, também. A gente conversava de literatura, né? Eu era bem garoto e ele um cara com uma bagagem enorme, né? Um professor, um cara... Enfim, foi muito legal ali comigo e tal. Enfim, fui ficando lá. Só que o Costa Lima, pouco tempo depois, passaram assim 3 ou 4 meses, ou 6 meses, então durou pouco esse período de convivência com ele. Ele e a esposa dele, a Rebeca, eram sócios, tinha um outro sócio que era o Vitor Pinheiro, eram os donos da loja. Eu era funcionário lá, mas acabei ficando lá, tomando conta, virei meio um gerente, né, da livraria, justamente, que era pequena, bastava uma pessoa ali para tomar conta. E era um trabalho ótimo mesmo, porque eu recebia as visitas dos livreiros, como era na Bookmakers, né? Essa parte, o cara traz para você as novidades, você escolhe os livros, você vê tudo que está saindo, de todas as editoras principais. Atividade que eu adorava fazer mesmo. Então, fui ficando ali, mas a sociedade entre eles acabou, eles tiveram uma desavença qualquer, societária, enfim. O Luiz e a Rebeca também, acho que eles tinham uma outra loja, ou abriram uma outra loja, muito na sequência, a livraria Marcabru, ali na Gávea. Então, eles saíram da Inverso, separaram, a Inverso trocou de nome, virou 7 letras, 7 com 2 T's, que era o sobrenome do Vitor Sete Pinheiro, que virou o dono, o sócio principal. Só que nisso, eu não sei se já direto nessa ocasião, como eu já trabalhava lá, já era meio gerente, ele me convidou para entrar de sócio. Eu entrei como um sócio minoritário. Em vez de ser um funcionário, eu seria um sócio minoritário, acho que com 5% da empresa, uma vez que os outros sócios tinham saído, né? Enfim, por um lado, foi pena ali perder a convivência com o Luiz. O Vitor não era muito do ramo do livro, da leitura, mas, enfim, também fiquei amigo dele ali e acabei tomando conta ali. Quer dizer, isso tudo em paralelo. Eu estava me formando ainda, né? Você vê, isso foi em 90, esse curso na Abril, eu fui estagiar na sucursal da revista Veja, aqui, da Abril, em 91. Então, foi tudo meio em paralelo. Eu trabalhava na livraria, terminando os estudos, né? Só que quando comecei a trabalhar na Veja, aí era uma pressão enorme, uma carga horária brutal lá, mesmo como estagiário. Lá eu fazia plantão, uma vez por mês tinha um plantão lá na sexta-feira, que era até 3 da manhã, algo assim. Era para ficar justamente para se acontecesse alguma coisa, tinha alguém na redação lá para... Enfim, foi uma experiência muito rica também no jornalismo. Foi intensa, foi rápida, foi interessante, aprendi também muito, convivi eles estavam montando uma nova redação, trabalhei com o Anselmo Góes, era o meu chefe ali na época, também um jornalista muito competente, tarimbado ali, outros jornalistas ali da equipe também, sempre, enfim, as pessoas também que adoravam aquilo, adoravam a coisa do jornalismo, mas eu não me encontrei muito no jornalismo. O negócio de correr atrás da notícia, de ficar ali, aquela intensidade, à mercê das coisas. Eu gostava de escrever, eu queria escrever, mas aí eu percebi que aquilo era uma outra escrita, né? Escrever a notícia, relatar o negócio.
não tem nada de literário, né? Até pode ter, claro, lógico, você está praticando a escrita, vários jornalistas são escritores, mas no meu caso ali, começou a ser necessário fazer uma escolha, né? Porque é muito difícil de conjugar as duas coisas. Eu tive que me ausentar da livraria, da gerência da livraria, mas como já estava como sócio, eu supria um pouco a carga horária trabalhando nos sábados. Eu trabalhava nos sábados na livraria, o dia inteiro. Só que era muito puxado, porque, especialmente esse dia do plantão, chegava em casa de madrugada, já tinha que acordar mais ou menos para abrir a loja, sei lá, 10 da manhã, ficar o dia inteiro lá. Era puxado, era cansativo mesmo. E, enfim, deve ter durado uns 6 meses, menos de um ano ali, e talvez ali já meio começando essa coisa da escrita. Eu já escrevia uns contos, essa dúvida ali do jornalismo, da livraria e tal. Enfim, eu larguei o estágio, larguei a Abril, larguei o jornalismo para voltar à livraria. Em algum momento, eu fiz essa opção consciente embora eu estivesse iniciando na minha profissão, para a qual eu me formei e tal, eu acabei me jogando dentro da livraria, sei lá. Enfim, eu tomei essa decisão ali, deve ter sido 91, 92, e lá trabalhando, aí talvez já com a ideia da coisa da editora, ou pelo menos de publicar meu livro, e isso conjugou também com o seguinte, né? Quer dizer, a ideia, talvez fosse um sonho antes de ser uma ideia, né? A ideia começa a se concretizar porque eu peguei uma época em que houve uma mudança tecnológica muito grande, né? Tava começando a surgir os computadores, aquela coisa, computador, vem o XT, daqui a pouco vem o 286, daqui a pouco vem o 386, e vem os programas de editoração eletrônica. Aí abre uma possibilidade infinita que você não tinha até então, né? Você ali no mundo real de uma editora, você tem muitos processos que ali, sozinho, você não tem como dominar, né? De fotocomposição, vem a prova, vai a prova e tal. Quer dizer, eu fui aprendendo isso aos poucos, mas já fui aprendendo também que já havia uma coisa nova, uma possibilidade nova ali, que foi o que permitiu ali que eu, ainda garoto, com 20 e poucos anos, pudesse montar um negócio, porque montei meio sozinho, assim, né? Nisso eu começo a perceber, eu começo a vislumbrar, começo a ver a editora nascendo ali, né? Com esse formato, eu começo a ter a segurança de que eu posso editar o meu livro, né? Porque a questão de publicar o seu livro, na época, eu nem cogitei que alguém iria publicar o meu livro de estreante, né? Uma editora, né? As editoras da época, sei lá, Nova Fronteira, era um mundo assim muito além da minha capacidade de chegar nisso e tal. Eu nem tentei esse caminho de mandar um original, eu nem passei por isso. Eu corri atrás de publicar o meu próprio livro. A editora começou com essa ideia, né, de ser o meu próprio editor. A minha ideia era ser autor, não era ser editor. Encontrei uma ferramenta que me permitiu fabricar o meu livro com uma qualidade de não só um produto artesanal, mas de um produto comercial, né? Começa daí, eu começo a vislumbrar essa possibilidade, porque estava muito ao alcance. Quando aí você aprende a mexer no PageMaker, você tem um mundo de tipologia, de ajuste de página, de controle, né? Da edição final, de tudo, de preparar ali a matriz do livro, né, em computador. Eu tinha um amigo, Chico, que tinha uma impressora laser. Então, a impressora laser também, puxa, a impressora laser permitia você imprimir direto na sua escrivaninha.
que nem eu tenho aqui, a minha impressora permitia imprimir o fotolito. Aí tinha o fotolito é aquele papel transparente, né? Mas dava para imprimir num vegetal, dava para imprimir no vegetal e funcionava como fotolito. Então era acessível, não era tão acessível assim para mim, né? Eu lembro que meu sonho de consumo passou a ser uma impressora laser, custava $1.000. Eu fui juntando dinheiro durante um tempo para poder comprar essa impressora, uma HP4, uma impressora assim que com aquilo eu viro editor. Foi o que aconteceu. De fato, o meu investimento assim, de capital na empresa foram esses $1.000 que eu juntei para comprar essa impressora. Antes de chegar nisso, eu cheguei a editar um primeiro livro, ainda antes de estar com o domínio desse processo inicial, que eu já vou chegar lá rapidinho, é a editora de Adorim, que surge ali, que dá a forma ali do negócio. Mas eu cheguei a editar, em 93, um primeiro livro de uma poeta amiga, Clara de Góes, um livro chamado A Pedra do Morcego. Era um livro que ela já tinha pronto e já estava em processo de edição com uma outra editora, se não me engano, Europa. E eu não sei por quê, ela não se brigou com o editor. Eu sei que ela já chegou para mim com o projeto pronto. Tinha umas designers que fizeram, era um livro no formato maior. Ou seja, eu nem fui tanto um editor, eu fui quase um produtor daquele livro e lançamos pelo selo. A inauguração das 7 Letras enquanto editora se dá com este livro, A Pedra do Morcego. Ele é o precursor de tudo, na verdade. É o primeiro livro que eu edito comercialmente, oficialmente, né? Um livro com, sei lá, com ISBN, que entra à venda no mercado. Isso aí em 93, 92, eu acho que, sei lá, antes de tudo. Quer dizer, eu viro editor, né, na prática com esse livro. Eu estou na livraria, sou livreiro, edito esse livro com o selo das 7 Letras, com a logomarca criada pelo Carlos e pela Sandra, e assim começa a existir, meio sem querer, porque não era ainda um projeto de ser uma editora, começa a existir as 7 Letras como editora, como livraria editora, enfim. Mas o projeto da editora, ele acaba seguindo um outro rumo, que é o seguinte: eu tinha um amigo na faculdade, o Aldemir Leuzinger, e que também ele escreveu uma peça, ele também gostava de literatura, enfim, a gente tinha essa afinidade, né? Ele também era escritor, queria publicar o primeiro livro, então nós fizemos uma sociedade e montamos junto, abrimos junto uma editora, abrimos uma outra firma que se chamou de Adorim. O nome foi de Adorim. Eu até desenhei a logomarca, aí eu já tinha algum domínio. Eu desenhei no CorelDRAW a logomarca da Adorim, e foi esse o selo, porque afinal era um negócio diferente, né? Enquanto isso, o Vitor, com a livraria, estava se associando a uma outra pessoa para expandir, para fazer uma livraria com livros importados. Ele estava, o negócio da livraria estava caminhando para um outro lado, que não era o lado para onde eu queria ir, porque eu queria fazer o trabalho da edição. Eu não quis muito entrar nessa sociedade, nesse processo lá com ele. Quer dizer, claro, eu entrei porque eu já estava lá dentro, e isso foi em paralelo, né? Era a livraria Shakespeare. Então, abriu numa loja do lado, alugou a loja do lado, então ficou as 7 Letras e a Shakespeare lá com os importados e tudo. Eu claro, participei, ajudei a selecionar os livros. Era meio uma coisa só, mas em paralelo, para mim, né? Eu estava montando a editora para editar o meu próprio livro, claro, o livro do Aldemir. A gente lançou 4 livros. O pai dele entrou de sócio, foi quem financiou a parte gráfica dos livros. Então, eu trabalhei lá no computador para montar, convidei uma outra moça que era minha amiga da faculdade, minha colega do Comunicar, a Gisela Campos, que tinha lançado um livrinho muito simpático na França. Não sei por que ela lançou na França o livro,
enfim, Bill e a Máquina do Tempo. Então, ela era o carro-chefe, porque ela já tinha lançado na França, né? Bill e la Machine du Temps. A gente fez ele em português, né? Pô, isso já era um gancho, era um diferencial, né? Era uma autora internacional. E o quarto título também foi emblemático, assim, porque era um livro acadêmico do Manolo Florentino e do João Fragoso, um livro ótimo, O Arcaísmo como Projeto. Um livro excelente, lá um trabalho de historiadores de alto gabarito ali, e eles eram amigos da Clara. A Clara era também historiadora, professora, enfim. Então, eu devo ter conhecido por ela, e como eu já tinha editado o livro dela, eu acho que veio por esse caminho, de procurar na livraria para editar, enfim, estavam investindo ali na edição desse trabalho deles e tal. Então, foram esses 4 títulos que a gente lançou pela Diadorim. A experiência foi muito bacana, assim. A gente publicou o livro, esse meu livro inaugural, De Todas as Únicas Maneiras. Tem essa edição de 93. Pô, pena, eu não tenho mais esse livro, não sei como. Pô, era 1.500 exemplares. Eu ainda recebi a edição em pagamento pela minha saída da editora. Parecia que ele era infinito, assim, mas hoje em dia eu próprio não tenho mais uma capa bonita, capa da Tatiana Delamare, era capista ali, que era também, acho que depois ela foi cineasta, também pessoa jovem ali, que a gente contratou para fazer as capas. Era um projeto ali de garotos, né? De 20 e poucos anos, que foi muito bem recebido, com muita simpatia. Eu tive essa sorte também, muita gente sempre recebeu com muita simpatia essa aventura, né? Editorial, livreira, autoral e tudo. Eu lembro de ir lá com o Aldemir, a gente foi na redação do Jornal do Brasil, né? Tinha o Caderno Ideias. A editora do Jornal do Brasil era a Luciana Vilas Boas, que hoje é agente literária também acabou no mundo dos livros, assim, né? A Luciana também foi muito simpática e receptiva, uma pessoa também que eu sou muito grato ali por essa experiência ali com ela, né? Porque também éramos garotos, chegamos com aquele livro e com aquela editora, né? Surgindo ali do nada, e ela foi receptiva como jornalista, viu ali também um gancho interessante, e os livros foram resenhados por uma moça também que foi uma leitora ótima, atenta, legal, fez uma resenha muito bacana dos livros ali. Silvia Paixão fez a resenha dos nossos 2 livros. Então, o livro teve assim, aconteceu. Eu lembro de ir na banca no dia que ia sair o Caderno Ideia, na sexta-feira à noite você já comprava o jornal de sábado, né? De ler aquela resenha. Então, foi muito bacana mesmo. Eu lembro da gente e falar em universidade sobre o livro. Quer dizer, não foi um acontecimento comercial, assim, né? Ficou nisso, mas para autores jovens ali, né? Era um negócio interessante. E o surgimento de uma editora, né? Ali nos anos 90, acho que era também uma coisa meio diferente ali, porque, enfim, era isso, né? Estava muito no início a possibilidade de fazer essa editora na garagem, né? Como foi, né? Só com um computador e uma impressora laser. Os primeiros livros ali, fiz a poesia do Cesário Velho, livros de domínio público. Fiz tradução do Hilke, da Janice Caiafa, do Fernando Santoro, essa edição do Cesário Verde, preparada pelo Jorge... Estou com medo de errar os nomes das pessoas, cara. Jorge Fernandes da Silveira. Enfim, foram começando a surgir os projetos editoriais. E os livros de poemas. Da própria Clara, eu fiz o Poeira. Pedro Amaral era um poeta jovem ali. Eu fui começando a fazer um livro aqui, outro ali. Publiquei o livro do Salgado Maranhão. Através do Salgado Maranhão, eu conheci um cara que foi importantíssimo aqui nessa história também, que também me ajudou muito aqui com a editora, que é um grande amigo, que é o Carlito Azevedo. Eu acho que o Carlito
me foi apresentado pelo Salgado, acho que o Salgado chamou o Carlito para fazer a orelha do livro dele, algo assim. O Carlito é outro cara também que é apaixonado por livro, por leitura, por literatura, por livraria. Então, quando ele entra lá dentro, ele também não sai mais. Ele já tinha alguns livros publicados. Eu lembro de vender o livro dele, As Banhistas. Eu conhecia foi As Banhistas, o segundo livro dele, tinha saído ali. Quando eu conheci, justamente, eu publico pelas Sete Letras o terceiro livro dele, Sob a Noite Física. E a gente faz uma reedição do primeiro livro. O primeiro livro dele tinha ganho o Jabuti, é o Colapso Língua. Um livro maravilhoso, adorei aquele livro, adoro aquele livro. A gente fez uma edição linda, com uma capa com papel. Em algum momento, a gente também conseguiu uns papéis, tudo assim, com 100 exemplares, 200 exemplares. Nesse território de tiragem, eu conseguia transitar, executar com alguma segurança de no negócio da livraria aquilo se pagar, os livros saíam aqui e tal, e claro, começaram a ser distribuídos ali, nota fiscal, distribuidora, tinha uma distribuidora em São Paulo, então eles chegavam em alguns lugares lá, como começou a acontecer. O Carlito, em dado momento, chega com um projeto da revista Inimigo Rumor, ele e o Júlio Castanhon Guimarães. Porque é aquela coisa, no que você começa a editar poesia, você abre uma editora de poesia, isso vira um mini acontecimento, assim, né? Aí as pessoas começam a procurar os poetas com seus escritos na gaveta, de toda a ordem. A editora, desde então, eu nunca parei de receber o original. Mas na época eles vinham ainda, claro, impresso, no espiral. Eu lembro ali, a editora era em cima, né? A livraria tinha a livraria no térreo, tinha aquela escada em caracol, tinha um subsolo, que aliás, eu vou até voltar para trás ali, nesse subsolo, e ainda dentro da livraria, também quanta gente bacana que eu conheci lá e que ajudou nessa história toda. Por exemplo, o Haroldo de Campos, que ele foi falar sobre galáxias, ali embaixo dava para fazer uns eventos, umas reuniões ali com talvez 15, 20 pessoas, ainda na época do Costa Lima. Ele era amigo do Costa Lima, foi falar lá sobre galáxias. Depois, já quando eu estava na gerência da livraria, eu também fiquei amigo de uma escritora que morava no próprio prédio e que tinha lançado pela Bookmakers um romance, O Caso Alice, se eu não me engano, a Sônia Coutinho, uma escritora baiana, muito minha amiga também, ficamos amigos, pessoa também bacana demais, importante. Eu acabei virando editor dela, publiquei, acho que, reedições e os livros novos dela, até o fim da vida dela. Ela morreu tem uns 2 anos. Pessoa muito bacana ali. E a Sônia fez uma oficina literária lá dentro. Então, aí que a gente ficou amigo. Eu convidei ela para dar essa oficina literária, ela topou e fez uma oficina muito bacana. Era ali embaixo, né? Eu ficava ali em cima e tal. Mas, claro, participei, organizei. E ela trouxe escritores convidados. Ela trouxe o Sérgio Santana, trouxe o João Gilberto Noll para a oficina. Então, foi bacana demais. Eu conheci o Sérgio ali, através dela, nessa ocasião. Eu conheci o Noll, tive essa oportunidade, né, de conhecer escritores importantes, legais. E sempre, né? Projeto de livro, de publicar livro, é sempre bem-vindo, bem recebido, né, pelas pessoas que também gostam disso, têm afinidade, produzem, né? Então, eu sempre tive essa sorte ali de ser muito bem recebido, né, nesses projetos, incentivado. Quando a gente faz a revista, o Carlito também era garoto, né, um pouco mais velho ali que eu, mas, pô, aquele sonho, fazer uma revista literária. Aconteceu que eu tinha uma ferramenta que dava para fazer 200 exemplares. Pô, claro, topo na hora. Desenhei a logomarca, tudo feito ali, porque não tinha... Nessa altura, não tinha nem a quem recorrer mais, não tinha mais a capista que contratou para Diadorim, nada disso. A gente mesmo fazia, sentava ali no computador, desenhava. É aquele desenho da Inimigo Rumor, os 7 primeiros volumes, né? A gente resolveu, vai ser... Acho que de início ela era de 3 em 3 meses, se eu não me engano. Era ousado o projeto, dava o maior trabalho.
Mas o editor da revista, os editores eram eles. Eu era o editor executivo, eu era o produtor, né? O conteúdo ali, eles é que fizeram, assim, trouxeram, né? Selecionaram, trouxeram. E tiveram também, tivemos, né? Nós tivemos nesse projeto a receptividade dos poetas, né? Convidados. O próprio Haroldo, o Armando Freitas Filho, poetas mais tarimbados, que Ferreira Goulart, que colaboraram com a revista, né? Eles foram todos receptivos, mandaram, foi sempre um negócio muito bem recebido, por isso que teve essa qualidade toda também, né? Era um negócio que misturava poetas mais conhecidos, poetas jovens desconhecidos, poetas de todo canto, porque o Carlito é completamente apaixonado por essa questão, é um leitor ali, ele é um poeta profissional, né? Um cara que dedicou a vida ali mesmo a isso, né? Foi por esse caminho. Então a gente fez essa revista ali também. Eu acho que a revista é um marco, assim, né? Eu acho que é porque sintetiza muita coisa. Dentro da revista cabe muita coisa ali, né? Acesso à leitura, né? Acesso à leitura, à informação, à educação, é a base. Também isso, né? Você precisa plantar agora, porque é uma coisa que dá fruto muito lá na frente. É um processo lento, né? Então, assim, tudo que for iniciativa, seja de onde venha, em prol da leitura, do livro, da circulação das ideias, né? Da circulação da informação, eu não sei qual seria a fórmula, assim, né? Porque é tão difícil, né? Tantos desafios de conseguir fazer um negócio com livro, né? Um negócio viável, né? No mundo dos livros e no mundo de hoje, assim, né? Enfim, eu não sei dizer. A esperança de que as pessoas que tenham a possibilidade, né, de dirigir ações em prol do livro, da leitura, do conhecimento, da educação, tenham a responsabilidade e saibam fazer no sentido de abrir porta e abrir caminho para que seja acessível, né, a uma população que já não tem acesso a tantas coisas, né, mas que não, eu não acho que seja algo supérfluo, não. Acho que é uma porta de entrada para muitos outros acessos, quando você tem uma população, né, leitora, né? Quando você tem pessoas que têm acesso a livro, à leitura e ao conhecimento.